Olha, a gola, nós já separamos essa gola aqui, já partimos. Vocês lembram que ela é toda, tem uns pontinhos aqui, não é? Aquele lá, ela é apregada aqui. Aí nós já separamos essa gola aqui. Por que nós separamos? Porque eu quero que essa parte aqui, ó, que a gente conhece vulgarmente como pé da gola, que ela seja no viés, e essa outra parte aqui eu quero no tecido liso, ok? Então, já tá separada. Não que não deva ser separada, não. A gente sempre separa. Mas também pode fazer junto, porque isso aqui, se tiver junto, você só dobra e já passa a costura aqui. Mas, é feita dessa forma, porque eu quero essa parte no viés e essa outra parte no tecido reto. Vamos verificar se ela tá no tamanho correto, né? Então, você pega aqui, ó, e vai medir aqui, ó. Daqui, você vem aqui, ó. E você verificou que tá no tamanho certinho, bem certinho, né? Bem acomodado. Quando chega aqui dá certinho, o encaixe tá certinho. Se não tivesse certinho, como não estava antes, eu peguei um leve arzinho de franzido e dei uma acomodada, diminuí o tamanho. Por que que ela não estava no tamanho certo? Porque como esse aqui é enviesado, como a gente ficou manuseando, ele cedeu um pouco, né? Então vamos lá. Vamos entretelar essa parte aqui no viés, não é isso? E vamos entretelar essa parte aqui no liso. No liso não, na parte do fio reto. Ó, para entretelar, o que que é necessário? Calor e pressão, não é isso? Então, o ferro tá quente, a gente vai... E vamos apertar, fazer uma certa pressão. E aí, ó, a gente verifica. Aonde não tá bem apregadinho, a gente volta, ó. Calor. Aqui. Um pouquinho aqui também. Beleza. Tudo ok. Então, vamos recortar e reservar essa parte aqui. Por que que nós vamos cortar aqui? Facilitar nosso trabalho. Pra não levar esse pano muito grande lá para trabalhar com ele, muito grande. Vamos dobrar para depois costurar. E vamos agora trabalhar com esse aqui. Olha, esse pedaço que tá aqui não é suficiente, não é isso? Vamos pegar um outro pedaço. Já temos uma aula que mostra como se trabalhar uma gola. Mas a gente tá repetindo, insistindo, que é para não sobrar realmente nenhuma dúvida a esse respeito. Observem que eu tive a preocupação de colocar essa pontinha na metade dessa madra e a outra pontinha na metade da outra madra. É claro que eu fiquei uns 2 ou 3 minutinhos aqui me organizando e verificando como fazer para centralizar o melhor possível essa gola. Essas madras, elas não são tão regulares e aí isso dificulta um pouco, né? Passamos o ferro, pressão e calor é o suficiente para a gente fazer esse trabalho. E agora, vamos dar uma cortada leve também, só para facilitar o trabalho, para não ter tanto pano para dobrar lá, tanta coisa assim para trabalhar. E vamos à máquina preparar a nossa gola.
Vocês estão lembrados, né, que a gente separa essa parte aqui, reserva essa aqui. Qualquer dúvida vocês podem retornar lá na aula que ensina a fazer o colarinho, que tá bem mais detalhado, né? Mas é o que a gente faz? A gente dobra aqui, né? Você dobra e passa aquela costura auxiliar, né? Então dobramos aqui, ó. A gente dobra aqui e passa essa costura auxiliar. Um pé de máquina, mais ou menos. Vai dobrando. Aqui a gente vai ter um pouquinho mais de dificuldade para o tecido enviesado. A tendência dele é fofar, mas a gente só tem um pouquinho mais de trabalho, mas dá certo do mesmo jeito. Vamos costurar, deixando mais ou menos um pé de máquina, né? E agora, ó, a gente dá uma parada aqui, igualando. Isso aqui você acompanha. Costurinha aqui, fica mais um pouco. Verifica mais uma vez se tá bem apregado, se não tem nada fora do lugar. E aqui, ó, mesma coisa, como a trama é bem aberta, dá pra você enxergar direitinho, né? Se você não estivesse enxergando, ó, bastava você fazer isso. Localizou onde é o finalzinho aqui, ó. Localizou onde é o outro final lá. Ok? Ó, faz isso e isso. Aí você centraliza aqui, ó. E marca aqui a metade, ó. Dá um pi, assim. Reservou. O pé da gola já está preparado. Deixa ele de lado. Daqui a pouco eu vou precisar dele. E vamos para a gola. As duas juntas a gente passa a costura de ponta a ponta. Estão lembrados? E aqui a gente tem a preocupação de botar um ponto menor, porque vai puxar bem no pezinho, sem contudo costurar a entretela. É bem do pezinho da entretela, mas a gente não costura a entretela, viu? Então sejam caprichosos nisso aqui, para poder ficar um trabalho bonito. Vamos até o final, né? E aí a gente corta um pouco, para não ficar essa quantidade muito grande de tecido. Principalmente aqui, ó. Deixa mais ou menos uns 7 milímetros. Ó, cortando aqui, ó, tá vendo? Pra não ficar muito tecido. Não precisar dar picos. Aqui no final. Um pouquinho aqui para não ficar esse monte de pano. E aí o que nós vamos fazer? Virar e vamos costurar do lado contrário aqui da entretela, do lado que não é da entretela, tá? A gente costura fazendo, rebatendo, a gente diz, rebatendo a costura aqui. Vem com a unha e vai
abrindo mais a costura, né? Para o rebatimento ficar bonito. Como a gente colocou madra com madra, vocês estão vendo que mesmo não vai aparecer. Mas mesmo assim as madras estão se encontrando. Gente, ó, tá rebatido. Agora é só fazer isso aqui, ó. Essa parte aqui é o que vai aparecer. A gente faz isso aqui. Vamos dobrando, vamos fazendo isso aqui, já preparando a nossa gola. Ok? Tá? Fez essa preparação. Agora nós vamos virar, ó. E vamos fazer essa costura aqui, ó. Ok? Tá? Firma e vamos passar a costura. Da mesma forma que a gente fez lá, aqui também. Só um pouquinho antes da... bem próximo. Mas nunca... Agora, estão lembrados, ó, do trabalho que a gente faz aqui, para essa ponta não ficar cheia de tecido. Só que aqui a gente tem que ter a preocupação, que esse tecido tem a trama aberta e aí pode soltar. E agora virar. Vamos virar. Ok? Virando. E aí com o fundo da agulha, estão lembrados? A gente vai rodar isso aqui. Ó, até a pontinha ficar bem certinho. Como esse tecido é muito delicado, ó, né? Já soltou um pouquinho. A mesma coisa vamos fazer do outro lado. Costurando. E agora do final, do começo para o final, né? Ó, o perco que a gente dá aqui, estão lembrados? Podemos acertar mais um pouquinho e vamos virar, tá? Vamos virar. E aí a mesma preocupação, lá com o fundinho da agulha. Não vamos usar a ponta da tesoura, nem nada muito pontiagudo, é o fundinho de uma agulha. Essa tá fininha demais, mas é melhor do que agulhazinha pequena, muito ruim, mas dá certo. Então a gente puxa até a pontinha ficar legal. Viram? A pontinha aqui. Aí o que que a gente vai fazer? Vamos confirmar, vamos verificar se as pontinhas estão iguais, ó. Pontinha com pontinha, tá tudo igual. Então tá ótimo, vamos passar o ferro na nossa gola. Vamos passar o ferro aqui só pra assentar, só pra ficar legal. Já passamos o ferro, o tecido já se acomodou, não é isso? E agora do lado da entretela, ó, a gente vai fazer um pesponto em volta para firmar mais, para a entretela ficar ligada ao tecido por uma costura, não se soltar com muita facilidade. E isso aqui é opcional, você pode fazer, a largura também é opcional, vocês aqui decidem a largura que querem. Então,
Pespontando. Eu tô fazendo o pesponto da largura do pé da máquina. Façam essa parte do trabalho bem devagar, para poder ficar igualzinho, ficar torto. O trabalho de vocês ficar bonito. E agora vamos passar uma costura. É uma costura, ela é opcional também. Você pode passar ou pode não passar, mas é melhor que você faça para facilitar seu trabalho. Bem onde, em cima mesmo já dessa parte aqui, ó. Dá pra você ver, mas se você tiver dificuldade, você suspende um pouquinho e olha, aqui não precisa suspender porque tá dando, vocês estão vendo a sombra aqui? Tá dando pra ver. Vamos só conferir se as pontas das golas estão iguais, ó. Conferindo, o que a gente faz? A gente pega um alfinete e vamos refilar, acertar isso aqui. Ó. E vamos marcar bem o centro, ó. Vamos dar um pique marcando o centro. E agora vamos preparar a nossa gola. Vamos juntar a gola propriamente dita àquela parte que a gente chama de pé da gola. Ó. E aqui tem a importância dessa marcação. Entretela aqui e a frente da entretela é essa aqui. Então vai ficar entretela com entretela. Claro? Vamos firmar com o alfinete aqui, bem no centro. E aí a gente começa daqui, ó. Vocês estão vendo que deu certinho, ó, a pontinha da gola. Essa marcação aqui é pra costura, viu? É pra costurar. Então nós vamos começar aqui nessa pontinha e lá tem que terminar na pontinha também. Ó, e aqui você vai colocando a gola, ó, encaixando a gola bem certinho e vai costurando. Ela não é linheirinha. Ó, encaixou certinho, bateu aqui, ó. Deu certo. Mas você tem que ter a preocupação de dar certinho aqui também, ó. Então você já encaixa aqui, ó. De antemão você encaixa aqui. Firma com um alfinete, que é para não ter perigo de errar. Pontinha com a pontinha aqui. Deixa certinho. E aí você só vai comandando aqui. Quando você termina essa etapa, que você retira os alfinetes, você vai observar que a gola ela não assenta, ela não fica, tá vendo? Ela fica como se fosse uma cobrinha. Se não ficar assim, ó, tá vendo? Ela fica, ó, viram? Ela fica, se você mexe numa ponta, ela vai mexer na outra. Ela não fica bem certinha, não fica planificada. Se não ficar assim, você errou alguma coisa na sua gola, tá?
E agora? Agora não tem mais o que fazer. É colocar essa parte aqui, que é o forro, né? Aqui. E do outro lado, acompanha, a gente faz isso para verificar se tá corretinho, né? Puxamos demais, então a gente vai ter que acomodar o tecido um pouco mais, porque o tecido enviesado, o trabalho é difícil. E agora, gente, é só seguir essa costura aqui e seguir aqui, ó. Então vamos seguindo aqui, começando, ó, tá vendo a sombra aqui, ó? Aquela viradinha ali. Então você segue isso aqui. Começa costurando bem aqui na pontinha. Dê um pequeno retrocesso para essa costura ficar bem firme. E olha, sigam. Ó, com a preocupação de deixar o tecido acomodado aqui embaixo, sem repuxar muito. E agora, ó, a costura, ó, um pouquinho, ou em cima, exatamente em cima, ou um pouquinho antes de chegar, mas antes do lado da gola, né? É devagar, daí vocês terem que ter feito todos aqueles exercícios de controle de pedal. Porque aqui a gente sabe se você treinou ou não treinou. Se não tiver treinado, não adianta saber como fazer. Tem que treinar para dar conta de fazer. Se você não tiver o controle do pedal, você vai ter uma certa dificuldade de trabalhar aqui. Vai ser muito difícil você conseguir fazer isso aqui. Ó, terminamos aqui. E aqui nós vamos continuar seguindo essa parte, virando devagar. Vocês estão vendo que o tecido cedeu um pouco, porque é enviesado, né? E passou um pouquinho. Nada que comprometa o nosso trabalho, a gente faz um recorte, né? Recorta. E agora vamos virar a nossa gola. Ó, a gente faz isso aqui, ó. Passa a unha. Ok? Ou pega um ferro e passa o ferro nesse sentido. Tá? E aqui você faz isso, virou essa ponta, né? A mesma coisa você vai fazer na ponta de cá, não é isso? Você vai dobrar e você vai virar também. Ok? E agora, gente, o que nós vamos fazer? Se você tiver uma etiqueta, você centraliza e coloca a etiqueta aqui na camisa e refila de tal forma que fique essa distância aqui fique toda por igual, porque ela vai ser colocada pregada na gola. Mas antes disso, vamos passar o ferro, depois é que a gente coloca a etiqueta. Passamos o ferro na gola. Agora vamos cortar aqui, ficando só mais ou menos menos de 1 centímetro. E a gente corta todo por igual. Cortando todo por igual. Agora o que nós vamos fazer? Vamos centralizar para colocar a etiqueta. Então dobra aqui, ó. E vamos fazer essa marcação aqui. Marcamos aqui. E aí vamos colocar a etiqueta, ó, bem central. Centraliza a etiqueta. Eu já sei que no A é a centralização da etiqueta aqui, ó. Entre o N e o A. Então colocamos um alfinete aqui, tá centralizada a etiqueta.
ok? Vamos a pregar a etiqueta. Ela é preta, mas a gente apregando com azul não vai dar tanta diferença, então vamos apregar com o azul. A gente puxa o tecido de baixo, né? Dobrou aqui e vamos colocar a etiqueta pregada. Se for aquelas etiquetas metalizadas, melhor ainda, a gente coloca na bordazinha da roupa, mas no momento a gente está só com essas aqui. A etiqueta nada mais é do que a assinatura do seu trabalho, né? Você está assinando aquilo que você está fazendo. Ou se você trabalha para uma fábrica, você está colocando a assinatura da empresa que produz aquela peça. Pronto, a gola está em condições de ser colocada na camisa. E o processo é o mesmo, vocês já viram em aula, na aula específica de gola colarinho, mas a gente está repetindo porque é uma coisa importante, convém repetir. A gente dobra, centralizamos aqui, né? Ó, centralizamos aqui, marcamos aqui. Tá? Vamos lá no centro da camisa. A gente vem aqui, marca aqui, ó. Vai lá no centro também, não é isso? Ó, dá um pico para marcar a posição. E agora vamos a pregar. Alfinete aqui, alfinete aqui. Para que não tenha perigo de ficar torto, o que que a gente faz? Aqui, ó, bem no início também, ó, né? Aqui, ó, a gente marca, bota um alfinete para firmar. Do outro lado também. E aí é só acomodar o tecido e costurar. Um pouquinho maior, coisinha de nada, mas a gente tem que ter essa noção, viu? O olho da costureira é um negócio que tem que ser muito apurado. Vamos a pregar, vamos costurar. Ó, tendo a preocupação de acompanhar aqui tudo direitinho, sem repuxar. Iniciando a costura, pode dar um pequenino retrocesso, começa um pouquinho e dá um retrocesso. Se quiser já retirar o alfinete, já retira. E aí você vai acomodando o tecido e a gola, tá? Sem repuxar, sem... procurando não ter dobrinhas. Se tiver difícil, você pode puxar um pouquinho aqui, ó, dentro. Se tiver dificultando o seu trabalho, você pode suspender um pouco agora.
mão, acomoda bem direitinho o tecido. Como o tecido é enviesado, ele tende a se soltar, a ceder. Você tem que ter muito cuidado e acomodando o tecido com muito cuidado para não repuxar, para não folgar, não repuxar o tecido. Retiramos esse alfinete, o outro alfinete. E vamos verificar se não ficou nenhuma dobra. Vamos olhar, não tem dobra, não tem. Tá todo certinho, né? Mas como é enviesado, a gente ainda pode ter alguma surpresa. Agora é só rebater. Puxar essas linhas. A gente dá um cortezinho nas linhas. Vamos lá. Como, volto a insistir, como o tecido é enviesado, a gente ainda pode ser surpreendido. Tem que ir costurando com calma, com muita atenção. Acomodando o tecido, essa costura não deve aparecer, mas também não pode ficar muito pra dentro. Ela tem que ficar no lugar certinho, ela tem que ser o limite aqui. Empurramos tudo isso aqui pra dentro, né? Ó. Pontinhas de linha, tudo fica pra dentro. Terminamos a nossa camisa. Agora só está faltando os botões, as casas e os botões. Se vocês tiverem uma caseadora em casa, usem a caseadora. Se não tiverem, em algumas cidades, é um serviço que você terceiriza, pode terceirizar, mandar fazer em algum lugar. Ou a gente pode fazer na máquina comum. Em último caso, se você não tiver mesmo recurso, você faz a casa à mão. Chegamos ao término da construção da nossa camisa xadrez, né, que é uma peça feita com os chamados tecidos especiais, listrado, xadrez, renda, veludo, tudo isso é considerado tecido especial, né? E existem as técnicas, a gente tentou durante a construção da peça e falando detalhe por detalhe o que é interessante, o que deixa de ser interessante. O xadrez é muito bonito porque a gente pode fazer no viés, como foi o caso da pala e do chimango dessa camisa, né? É uma camisa estilo uma bata, né? Ela é feminina, é uma modelagem de camisa, mas a gente colocou volume na parte da frente e também volume nas costas, né? Ó, tem volume também nas costas. É uma bata, né? Uma coisa
mais solta, mais despojada, para ser usada com jeans, com um tênis, uma sapatilha, uma peça assim. Então essa parte aqui está toda no viés, os detalhes das mangas, punho no viés, tapeta também no viés. Mas aqui a gente teve a preocupação de usar as técnicas, né? As listras, as madras, elas estão se encontrando, não é isso? Na lateral também, ó, se observar aqui também na lateral, o encontro dessas madras, né? E ficou uma peça bem leve, bem gostosa de ser usada. Eu espero que vocês tenham gostado e que façam bom proveito desse trabalho.